O que você acha dessa retomada dos investimentos do Brasil, a refinaria Abreu e Lima, que foi um baita de um problema para o PT, para o Lula, inclusive, mas que ele quer, vamos colocar, ressignificar, qual é o termo que o pessoal gosta de falar, né? Ressignificar essas situações aí, como a refinaria. É possível isso ou não? É possível retomar um projeto e com o custo disso, como o próprio Josias detalhou os valores, né? A obra inicialmente tinha um custo de 2 bi e 400 milhões de dólares e foi para 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro, 18 bilhões a mais. Olha, Fabiola, é possível, mas é perigoso. É esse que é o meu resumo. É possível porque tem três coisas importantes aí. De fato, o Brasil precisa refinar mais petróleo. Isso gera um custo interno muito grande. O Brasil, ao ter reduzido o crescimento do refino, o preço dos combustíveis vinculados ao petróleo cresceu muito no Brasil, e isso é um problema macroeconômico para o país. O José lembrou, ninguém quis comprar Abreu e Lima porque os investidores internacionais querem explorar petróleo no Brasil para vender para o exterior. É mais barato, é mais rentável para eles, mas é ruim para o país. Então, essa é uma coisa, digamos, importante de porque é possível. Tem um objetivo. Segundo, mesmo que a obra tenha problemas, e eu acho que vai ter alguns, isso tem a ver com a forma como funciona a administração pública brasileira, a falta de planejamento. Se não tiver 30 mil empregos, tiver 10 mil empregos rodando em 2026, ele tem um impacto muito grande. Então, sem dúvida alguma, tem algum ganho político e por isso é possível. E terceiro e mais importante, acho que o Lula tá olhando primeiro para o Nordeste, porque a maior preocupação de longo prazo é consolidar um conjunto de votos. Se Lula consolida um conjunto de votos, ele tem mais chances em 2026 do que neste momento que o governo está começando, ele buscar novos votos que demandam um conjunto de ações que demoram tempo para acontecer. E isso é muito importante porque os dois maiores partidos hoje, o PL e o PT, estão dizendo ao público que vão crescer gigantescamente das prefeituras. Não vão crescer no número que estão falando, em hipótese alguma. Mas uma das formas do PT crescer mais nas prefeituras, e já cresceu sem ter eleição ao longo desse ano, é crescer no Nordeste. É um lugar que vai crescer claramente. No Sudeste é mais difícil e no Sul é mais difícil, para lembrar os três lugares que têm os maiores números de municípios, maior número de municípios. Então, isso é o possível. Onde está o terreno do perigoso, que eu acho que é importante? A primeira pergunta é: aprenderam com tudo o que aconteceu? Tenho dúvidas, eu acho que eu vou deixar aqui no universo das dúvidas. É provável que não ocorra aquele nível de corrupção que aconteceu e foi que apareceu na Lava Jato, digamos, há mais gente olhando, já há o precedente. Mas essa ideia de apostar nas grandes obras que rapidamente vão mudar o país, é, ela é perigosa porque a maneira como se constroem essas grandes obras no país, no nível federal, estadual e municipal, ainda não tem uma boa governança, para usar uma palavra da mão. E isso significa, no pior das hipóteses, corrupção, e na melhor das hipóteses, haverá algum grau de desperdício, inegavelmente. Então, eu acho que essa é uma aposta do presidente Lula, como uma aposta do PAC. Eu achei interessante, por que eu digo que é perigoso também? Porque o Lula ganha muito mais votos com políticas sociais e com um bom desempenho da economia do que grandes obras. Acho que é uma mitologia petista de achar que os PACs da vida vão impulsionar o presidente. Não acredito muito nisso. Pode gerar um conjunto de votos, porque gera empregos e tal, mas se a macroeconomia está funcionando bem, se tem boas reformas microeconômicas e, sobretudo, para o Lula, se políticas públicas estão funcionando bem, aquilo que o Bolsonaro não tinha e o Lula efetivamente tem e pode melhorar, ele tem mais votos. Mas essa ideia das grandes obras é a ideia que está na mitologia política brasileira de Juscelino, Maluf e Lula, sabe? É a ideia de que nós vamos ter uma redenção como país com as grandes obras e que isso vai gerar milhões de votos. Maluf fez milhões de obras na prefeitura de São Paulo entre 93 e 96 e perdeu a eleição para governador.
Assim, eu acho que há uma mitologia política sobre isso, mas que às vezes é alimentada por interesses, nem todos, digamos assim, muito legítimos, mas tem um viés político nisso, inclusive no emendismo parlamentar. As emendas dos parlamentares, em vez de se concentrarem nos principais sistemas de políticas públicas, de agregar coisas lá para educação, saúde, meio ambiente, coisas que já estão nas políticas públicas, eles também querem fazer compras, obras. Claro, uma parte pode ser o lado maligno da corrupção, mas uma parte é na crença que isso gera votos. Eu não creio que gere tantos votos assim, não. Mas é a cabeça política do brasileiro hoje. De todo modo, e terminando, o Josias lembrou, eu acho que começou a eleição municipal. E o Lula é um cabo eleitoral da eleição municipal mais forte em alguns lugares do que em outros. E ele vai tentar realizar o máximo possível o seu papel de cabo eleitoral, sobretudo num ano, como a gente acordou hoje, em que boa parte do bolsonarismo vai aparecer na mídia em inquéritos policiais. Isso terá alguns efeitos eleitorais, e acho que a partir disso o Lula vai querer crescer como cabo eleitoral. E é É um curioso porque aspecto, viu, Fabiola? o próprio Jordi falou isso, né, Abrúcio, no vídeo dele. Ele diz que essa operação. E aí tem esse outro lado também. Eles falam sobre a politização da Polícia Federal, nesse caso, de usar isso com essa ferramenta política, porque ele diz que ele é Agora, nos, pré-candidato à Prefeitura de Niterói. E ele vê essa operação como com um fundo político. só um parênteses. Embora eu acho que isso não seja verdadeiro, porque nesse caso em específico, tem a ver com a relação entre o STF, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Eu acho que o ministro da Justiça toca muito pouco o piano nessa história. Há uma relação direta hoje, nestes processos em si, entre o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e agora o novo Procurador-Geral da República. Acho que essa é a relação. O governo, acho, até pode alguma coisa respingar no governo em algumas dessas coisas, mas acho que o governo não tem o comando desse processo. Não.